Nessa aula a gente vai falar sobre posições relativas de duas retas no plano cartesiano. Então aqui eu tenho retas paralelas. O que são retas paralelas? Retas paralelas, elas não se interceptam, ou seja, elas não possuem ponto em comum. Então aqui eu tenho a reta R e aqui eu tenho a reta S. Quando as retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. No caso, o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Retas concorrentes. O que são retas concorrentes? As retas concorrentes, elas se interceptam, ou seja, possuem um ponto em comum. No caso aqui eu tenho a reta R e aqui eu tenho a reta S. Quando as retas são concorrentes, os coeficientes angulares são diferentes. Ou seja, o coeficiente angular da reta R é diferente do coeficiente angular da reta S. Retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Retas perpendiculares é um caso particular de retas concorrentes. Então aqui eu tenho a reta R e aqui eu tenho a reta S. No caso, essas duas retas aqui, elas formam um ângulo de 90 graus. No caso, quando eu tenho retas perpendiculares, o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1. Certo? Exemplo. 1. Determine a posição das retas. Letra A. Então aqui eu tenho duas retas aqui, certo? Então eu quero determinar a posição dessas retas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar essa reta aqui, vou pegar essa reta aqui, 2x menos 3y mais 5 igual a 0. Eu vou pegar essa equação da reta que está na forma geral e vou passar para a forma reduzida. Então vai ficar assim, menos 3y é igual a menos 2x menos 5. Aqui, o valor que está multiplicando o y está negativo, então vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, vai ficar 3y é igual a 2x mais 5. O 3 está multiplicando o y, então vou passar dividindo. Y é igual a 2 sobre 3x mais 5 sobre 3. Então aqui eu tenho a equação na forma reduzida. Então aqui o coeficiente angular é esse valor aqui que está multiplicando o x. Então eu tenho o coeficiente angular da primeira reta, que é o M1, é igual a 2 sobre 3. Certo? Agora eu vou pegar essa segunda equação aqui da reta aqui, 4x menos 6y menos 1 igual a 0. Então eu tenho aqui 4x menos 6y menos 1 igual a 0. Então eu vou passar essa equação aqui para a forma reduzida. Então vai ficar menos 6y é igual a menos 4x mais 1. Multiplicando por menos 1, então eu tenho 6y é igual a 4x menos 1. O 6 está multiplicando o y, vai passar dividindo. Então eu tenho y é igual a 4 sobre 6x menos 1 sobre 6. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar essa fração por 2. Então eu tenho y é igual, simplificando aqui por 2, vai ficar 4 dividido por 2 vai ficar 2 e 6 dividido por 2 vai ficar 3.
Então fica 2 sobre 3x menos 1 sobre 6. Então aqui eu tenho a equação na forma reduzida. Ó. Coeficiente angular da segunda reta é igual a 2 sobre 3. Então observe o seguinte, ó. O coeficiente angular da primeira reta é 2 sobre 3 e o coeficiente angular da segunda reta também é 2 sobre 3. Então, no caso, os coeficientes angulares são iguais. Quando os coeficientes angulares são iguais, eu tenho retas paralelas, certo? Então, aqui eu vou colocar o seguinte, ó. As retas são paralelas. No caso, as retas são paralelas. No caso, M1 é igual a M2. Então, no caso, quando os coeficientes angulares são iguais, eu tenho retas paralelas. Letra B. Então, aqui eu tenho as duas equações aqui, ó, da reta. Então, vou pegar essa primeira equação aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 12x mais 5y menos 8 igual a 0. Então, agora eu vou passar essa equação para a forma reduzida. Então, vai ficar assim, ó, 5y é igual a menos 12x mais 8. Certo? Agora, o 5 está multiplicando o y, então passa dividindo, ó. Y é igual a menos 12 sobre 5, que multiplica o x mais 8 sobre 5. Então, o coeficiente angular da primeira reta, o M1, é igual a menos 12 sobre 5. Agora eu vou pegar a segunda equação aqui, ó, 5x mais 12y menos 4 igual a 0. Então eu tenho, ó, 5x mais 12y menos 4 igual a 0. 5x mais 12y menos 4 igual a 0. Passando essa equação para a forma reduzida, eu tenho 12y é igual a menos 5x mais 4. Certo? Agora o 12 está multiplicando o y. Vou passar o 12 dividindo. Ó. Y é igual a menos 5 sobre 12, que multiplica o x, mais 4 sobre 12. Então aqui vai ficar assim, ó. Y é igual a menos 5 sobre 12, que multiplica o x, mais... Essa fração aqui eu vou simplificar por 4. Simplificando por 4 vai ficar 1 sobre 3. Então aqui eu tenho a equação na forma reduzida. Ó. O coeficiente angular, o M2, no caso é igual a menos 5 sobre 12. Certo? Agora eu vou comparar esses coeficientes angulares. Ó. O coeficiente angular da primeira reta é menos 12 sobre 5. E o coeficiente angular da segunda reta, menos 5 sobre 12. Os coeficientes angulares são diferentes. Então, nesse caso, eu tenho retas concorrentes. Então, no caso aqui, ó, eu vou colocar, ó, as retas são concorrentes. Então, as retas são concorrentes, no caso, M1 diferente de M2. Então, quando os coeficientes angulares são diferentes, eu tenho o que? Retas concorrentes. Letra C. Então, aqui eu tenho as equações das retas aqui, ó. Então, a primeira coisa, eu vou pegar a primeira reta aqui, ó. Eu tenho 10x, ó.
10x mais 3y menos 5 igual a 0. Eu vou passar essa equação para a forma reduzida. Então, vai ficar 3y é igual a menos 10x mais 5. Agora, o 3 está multiplicando o y, eu vou passar dividindo. Vai ficar y é igual a menos 10 sobre 3 que multiplica o x mais 5 sobre 3. Então, aqui eu tenho o coeficiente angular da primeira reta. O M1 é igual a menos 10 sobre 3. Agora eu vou pegar a segunda reta, ó, 3x menos 10y menos 4 igual a 0. Então eu tenho, ó, 3x menos 10y menos 4 igual a 0. Então vou colocar essa equação na forma reduzida. Então vai ficar menos 10y é igual a menos 3x mais 4. Aqui agora eu vou multiplicar por menos 1, né? Multiplicando por menos 1, vai ficar o seguinte, ó. 10y é igual a 3x menos 4. O 10 está multiplicando o y, então vai passar dividindo, né? Então vai ficar y é igual a 3 sobre 10 x menos 4 sobre 10. Então vai ficar assim, ó. Y é igual a 3 sobre 10 que multiplica o x menos... Vou simplificar essa fração por 2 aqui, ó. Divide aqui em cima por 2 e embaixo por 2. Vai ficar 2 sobre 5. Então, o coeficiente angular da segunda reta, o M2, é igual a 3 sobre 10. Então, agora, eu tenho o seguinte, ó. O coeficiente angular da primeira reta é menos 10 sobre 3. E o coeficiente angular da segunda reta é 3 sobre 10. Então, os coeficientes angulares, eles são diferentes. Então, quando os coeficientes angulares são diferentes, eu tenho retas concorrentes, certo? Só que nesse caso, observa o seguinte, ó. O coeficiente angular aqui, ó, o M1 é menos 10 sobre 3. O coeficiente angular da segunda reta é 3 sobre 10. Observe que os coeficientes angulares, eles são opostos e inversos. Opostos por quê? Um é negativo, o outro é positivo. E inversos por quê? Aqui eu tenho 10 sobre 3 e aqui eu tenho 3 sobre 10. Quando isso acontece, no caso, quando os coeficientes angulares são opostos e inversos, eu tenho retas perpendiculares. No caso, retas perpendiculares é o quê? É um caso particular de retas concorrentes. Só que no caso das retas perpendiculares, essas duas retas formam um ângulo de 90 graus. Então observe o seguinte, ó. Se eu pegar aqui, eu vou pegar o coeficiente angular aqui, ó, da primeira reta, eu vou pegar o M1 e vou multiplicar por M2, certo? Multiplicando aqui, eu vou pegar menos 10 sobre 3, ó, vou multiplicar menos 10 sobre 3 vezes 3 sobre 10. Multiplicando os coeficientes angulares, eu tenho, ó, menos vezes mais fica menos. 10 vezes 3 vai ficar 30. E 3 vezes 10 fica 30. Menos 30 dividido por 30 vai ficar menos 1. Então, no caso, multiplicando os coeficientes angulares aqui, ó, M1 vezes M2, o resultado é menos 1.
Então, nesse caso aqui, eu tenho retas perpendiculares. Então, vou colocar assim, ó. Nesse caso, as retas são perpendiculares. Por que são perpendiculares? As retas são perpendiculares. Por quê? M1 vezes M2 é igual a menos 1. Então, quando isso acontece, M1 vezes M2 igual a menos 1, eu tenho retas perpendiculares. E no caso, os coeficientes angulares, vou colocar aqui, ó, os coeficientes angulares, eles são o quê? Os coeficientes angulares, eles são opostos e inversos. Os coeficientes angulares são opostos e inversos, certo? Então agora, exemplo 2. Determinar a equação da reta que passa pelo ponto A, 3 e menos 5, e é paralela à reta de equação 8x menos 2y mais 1 igual a 0. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar essa reta aqui, ó, 8x menos 2y mais 1 igual a 0, e vou achar o coeficiente angular dessa reta. Então vai ficar, ó, colocando essa equação na forma reduzida, menos 2y é igual a menos 8x menos 1, certo? Agora, multiplicando por menos 1, eu tenho 2y é igual a 8x mais 1. Agora, o 2 está multiplicando o y, né? Então, vou passar dividindo, ó. Y é igual a 8 sobre 2, que multiplica o x, mais 1 sobre 2. Então, aqui eu posso dividir aqui, ó. Então, y é igual a 8 dividido por 2 fica 4, 4x mais 1 sobre 2. Então, aqui eu tenho a equação da reta na forma reduzida. Então, o coeficiente angular dessa reta, aqui, ó, vale 4. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a equação da reta, que é paralela a essa reta aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto A, de coordenadas 3 e menos 5, né? Então, vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar o ponto A, de coordenadas 3 e menos 5, e vou usar esse coeficiente angular aqui, ó, dessa reta aqui, ó, que eu achei. Então, m igual a 4. Então, agora eu vou escrever a equação da reta. No caso aqui, eu vou usar a equação fundamental da reta, que é y menos y0 é igual a m, que multiplica x, menos x0. Lembrando que o ponto A, você vai colocar assim, ó, de coordenadas x0, y0. Substituindo os valores aqui, eu tenho y menos 5 é igual a 4, que multiplica x menos 3. Substituindo os valores aí. Agora eu vou organizar isso aqui, essa equação, ó. Vai ficar y mais 5 é igual a 4x menos 4 vezes 3, 12. Agora eu vou colocar essa equação na forma geral. Então repete aqui, ó, y mais 5. Esse 4x passa negativo. E esse menos 12 mais 12. E vou igualar a 0. Agora eu vou organizar essa equação. Então vai ficar menos 4x mais y mais 5 mais 12 igual a 0. Então aqui vai ficar
menos 4x mais y, 5 mais 12 mais 17 igual a 0. O valor de A está negativo, né? No caso aqui, menos 4, então multiplico por menos 1. Então, copio a equação. No caso aqui vai ficar 4x menos y menos 17 igual a 0. Então, aqui eu tenho essa equação da reta aqui, ó. Essa é a equação procurada aí. Certo? Agora, exemplo 3. Dada a reta R de equação 2x menos y mais 5 igual a 0 e o ponto P de coordenadas 3 e 5. Determinar a equação da reta S que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R. Então a primeira coisa aqui eu tenho a reta R. A reta R de equação 2x menos y mais 5. 2x menos y mais 5 igual a 0. Agora eu vou achar o coeficiente angular da reta R. Colocando a equação aqui na forma reduzida, eu tenho menos y é igual a menos 2x menos 5 vezes menos 1. Então, vai ficar y é igual a 2x mais 5. Então, aqui eu tenho a equação na forma reduzida. Então, aqui o coeficiente angular da reta R, no caso, vou colocar assim, ó, m de R é igual a 2. Certo? O coeficiente angular aqui vale 2. Só que agora, a reta que eu vou escrever é perpendicular a essa reta aqui, ó. Então, no caso, se as retas são perpendiculares, eu tenho, ó, o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1. Aqui eu tenho o coeficiente angular da reta R, que vale 2. Então, fica 2 vezes coeficiente angular da reta S igual a menos 1. Então, aqui agora, eu vou achar o coeficiente angular da reta S. Se o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, coeficiente angular da reta S é igual a menos 1 sobre 2. Certo? Observe que os coeficientes angulares são opostos e inversos. Então, no caso, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto P aqui, ó, de coordenadas 3 e 5. Então, vou pegar aqui, ó, ponto P de coordenadas 3 e 5. Então, agora eu vou usar esse coeficiente angular aqui, ó, no caso, coeficiente angular da reta S, que é igual a menos 1 sobre 2. Então, vou usar isso aqui para escrever a equação da reta S. Agora, eu vou usar a equação fundamental da reta. Então, aqui o ponto P eu vou chamar de x0, y0. Então, agora, a equação fundamental da reta eu tenho, ó, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Substituindo os valores, eu tenho, ó, y menos y0 vale 5. O coeficiente angular é menos 1 sobre 2, que multiplica x menos x0 vale 3. x0 aqui ele vale 3. Então, agora, observe o seguinte, ó, eu tenho o denominador aqui, ó. No caso, o denominador aqui é 2. Então, no caso aqui, eu vou usar o mínimo múltiplo comum. No caso, o mínimo aqui é 2. Então, aqui no caso de baixo, aqui eu tenho 1, ó, que é 1. Então, no caso aqui, eu tenho o seguinte, o mínimo aqui é 2. Então, vou colocar aqui, ó. No caso, eu vou colocar aqui, ó, o 2. Vou colocar o 2 aqui de um lado
e do outro da igualdade. Por quê? O mínimo múltiplo comum de 2 e 1 é 2. Então agora eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 2 dividido por 1 fica 2. Então eu coloco 2, que multiplica quem? Y menos 5. E depois eu vou colocar 2 dividido por 2 vai ficar 1. 1 vezes menos 1 vai ficar menos 1, que multiplica x menos 3. Certo? Feito isso, eu elimino os denominadores. Certo? Eliminando os denominadores, eu tenho, ó, aqui, ó, 2 que multiplica y menos 5 é igual menos 1 que multiplica x menos 3. Certo? Agora é multiplicar aqui, ó, usando a propriedade distributiva da multiplicação. 2 vezes y, 2y. 2 vezes menos 5, menos 10, igual menos 1 vezes x vai ficar menos x. E menos 1 vezes menos 3 vai ficar mais 3. Agora eu vou colocar essa equação da reta na forma geral. Então fica 2y menos 10 é igual, no caso aqui, ó, 2y menos 10. Esse x aqui, ó, negativo, vou passar para cá positivo. Então vai ficar mais x. O 3 positivo passa negativo e vou igualar a 0. Certo? Agora eu vou organizar essa equação aqui, ó. No caso eu tenho x mais 2y menos 10 menos 3 igual a 0. Então aqui eu tenho x mais 2y menos 10 menos 3 vai ficar menos 13 igual a 0. Certo? Então eu tenho aqui a equação procurada, ó. A equação procurada é x mais 2y menos 13 igual a 0.